Começando mais um Bunda na Cadeira sem enrolação, métodos para ensinar competências, capítulo 2. Vou tentar fazer em menos de 10 minutos para você. Não vou conseguir o capítulo inteiro, mas uma boa parte dele, porque ele é denso, gente, e cai na tua prova. Características e condições para o ensino de competências. Quais são, então, as condições para o ensino de competência? Quais essas características essenciais do ensino de competência para Zabala e Arnal? O seu significado, a complexidade da situação em que devem ser usadas, seu caráter procedimental e o fato de serem constituídas por uma combinação integrada de componentes que são aprendidos a partir da sua funcionalidade e de uma maneira diferente. Nós acabamos de ver 4 características essenciais do ensino de competências. Uma delas é o significado. Então, nós vamos ver agora, então, características que a sequência de atividades devem reunir, tá? Ela deve reunir. Então, quais são os critérios relacionados ao significado? Primeiro, gente, possibilitar a determinação do conhecimento prévio que cada aluno possui. Eu preciso saber o quanto meu aluno sabe daquele assunto. Apresentar conteúdos significativos e funcionais. Atividades adequadas ao nível de desenvolvimento de cada aluno, ou seja, não pode estar nem além e nem aquém. Desafio alcançável para o aluno. Zona de desenvolvimento proximal e intervir nela. Lá, professor, você aqui é o mediador nesse espaço, nessa zona. Atitude favorável, ou seja, ser motivador em relação à aprendizagem de novos conteúdos. Não fala para o teu aluno, ai, que horror matemática, ai, como é difícil divisão. Não. Incentive, motive. Estimular a autoestima e o autoconceito em relação à aprendizagem. Adquirir habilidades relacionadas ao aprender a aprender, ser autônomo na aprendizagem. Então, tem que ter atividades que permita que o aluno possa construir isso. Permitir reflexão e conscientização, né? Metacognição. Eu vou lá repensar novamente a respeito, refletir sobre o seu próprio processo de aprendizagem. E provocar conflito cognitivo e atividade mental necessária para que estabeleçam relações entre os novos conteúdos e as competências prévias. Continuando nas características essenciais do ensino de competência. As características que a sequência de atividades deve reunir com critério relacionado à complexidade. Olha só, então, partir de uma situação da perspectiva da sua globalidade é importante, né? Ou seja, apresentar variáveis conforme as habilidades dos alunos. Ou seja, tem que trazer variáveis aí, várias possibilidades, para que as unidades de ensino estruturem os conteúdos de aprendizagem de acordo com uma realidade mais ou menos próxima do aluno e fazer a intervenção, né, necessária a esse respeito. Outro critério, favorecer o pensamento pela complexidade, ou seja, ter atividades que possam favorecer isso. Conhecer os instrumentos conceituais e as técnicas disciplinares, ser capaz de reconhecer quais delas são necessárias, olha lá, para ser eficiente em situações complexas e aplicá-los em função das características específicas da situação. Ou seja, aprender a fazer escolhas, ver o todo, né, a complexidade do todo e intervir nessa realidade. Aqui nós já vamos ver os critérios relacionados ao seu caráter procedimental. Gente, lembrando que, né, uma ação competente implica um saber fazer para o qual é necessário o domínio de sucessivas habilidades. Podemos dizer que é um procedimento de procedimentos, Zabala diz isso. Interpretação, compreensão, identificação dos problemas, reconhecimento das informações, revisão dos diferentes esquemas de atuação, análise das informações, avaliação das variáveis reais e aplicação do esquema de atuação. Então, assim, é
algo que acontece na ação mesmo, né? Ali no procedimento. Então, quais são os critérios? Olha só, atividades elas devem partir de situações significativas e funcionais, para que o procedimento possa ser aprendido com a capacidade de usá-lo quando necessário. Senão a gente não consegue aplicar na prática. A sequência deve também contemplar atividades que apresentem os modelos de desenvolvimento do conteúdo de aprendizagem. Claro, gente, tem que saber, né? Olha, os modelos de desenvolvimento de conteúdos dessa aprendizagem. As atividades devem ser ajustadas ao máximo a uma sequência clara e em uma ordem que siga um processo gradual. As atividades devem oferecer auxílios de diferentes níveis e prática orientada. A sequência deve incluir atividades de trabalho independente. Gente, vamos lá. Olha os critérios relacionados ao fato de serem, olha, essas atividades precisam ser, né? Constituídas por uma combinação integrada de componentes. Vamos lembrar que Zabala fala que para uma atuação competente implica o quê? O domínio de alguns componentes, né? Ou seja, os conteúdos de diferentes tipologia, factual, procedimental, atitudinal, né? Com um caráter prévio à aplicação estratégica do esquema de atuação selecionado. E essa aplicação tem que acontecer como? Ela é necessária, né? Eu preciso ter o quê? Aprendido de forma parcial e integrado os componentes do esquema de atuação, de forma interdisciplinar, né? Cada um desses, fazendo uma analogia, cada um desses componentes tem características claramente diferenciadas. É necessário que, sem perder seu sentido integrado, sejam realizadas atividades de ensino adequadas a essas características. E aí nós vamos ver aqui a factual, por exemplo, porque o procedimento nós acabamos de ver. Os conteúdos factuais, a chave será usar exercícios de repetição e, dependendo da quantidade e da complexidade das informações a serem aprendidas, usar organizações significativas e associações, tanto entre os novos conhecimentos quanto entre os conhecimentos prévios e os novos. Olha lá, outro critério. Para os conceitos e princípios, as condições estabelecidas na seção lá, critérios, olha lá, relacionados ao significado, serão necessárias para assegurar que os alunos compreendam o significado. Ensinar atitudes, os professores devem se tornar um modelo coerente para os alunos. É preciso que os alunos vivam, olha lá, as atitudes tanto na organização da sala, como também, né, na forma de agir, de se agrupar, nas relações interpessoais, nas regras, normas de comportamento e etc. E tem que ter o quê? Reflexão e compromisso diante dessas regras, desses valores, né? E nada que não possa ser mudado com diálogo, né? Segundo a tipologia dos conteúdos apresentada por Zabala, as aprendizagens pertinentes a informações, dados, fenômenos, compreensão, elaboração, construção, realização e ações, habilidades, valores, condutas e normas. Olha, valores, condutas e normas só pode ser a atitudinal. Gente, essa tá fácil porque se você estivesse fazendo a prova, só tem aqui, ó, a atitudinal. Você já ia direto na C de cebola. E é essa certa mesmo. A primeira é factuais, a segunda é conceitos e princípios e o terceiro é procedimentos. E acabando mais um Bunda na Cadeira, sem enrolação, se inscreva no canal, deixe o seu like. Um beijo, se prepare para a segunda aula. Está bastante interessante.